Olá a todos, essa é a nossa apresentação final de TCC, cujo tema se dará do estudo da influência da ferramenta do laminador na eficiência do processo de laminação de fios de cobre retangular eletrolítico. O nosso orientador é o professor Dr. Henrique Ubenck Miranda Vieira e o coorientador é o professor mestre Luiz Oscar Bellio. Os membros são André Bertolini Araújo, Diego Siqueira Alberico, Felipe Gabriel de Paula Silva e Juliano Moreira da Costa. Sou Juliano e eu vou dar uma visão sobre o resumo desse trabalho. Bom, a necessidade deste trabalho surgiu após a discussão sobre as variações dimensionais do condutor de cobre laminado. Este condutor laminado é utilizado como cabo elétrico nas indústrias de energia e em componentes como motores, geradores, transformadores, etc. Para essa finalidade, o condutor precisa atender tolerâncias dimensionais justas na casa dos microns. E por isso, deve-se manter um processo totalmente estável. Como foi dito acima, o processo para a conformação desse material é a laminação. E como se trata de um material com tolerâncias bem restritas, o processo utilizado é a laminação a frio, garantindo também melhor acabamento superficial. A definição do ferramental para esse processo tem grande impacto no processo produtivo, como a redução de sucata e a qualidade do cobre. A pesquisa foi feita na empresa do segmento de fios e cabos elétricos isolados, onde o estudo se deu base na coleta dos dados do sistema produtivo atual, onde verificamos o tipo do material, a vida útil, o custo de manutenção do laminador, além dos dados de produtividade coletados de forma sistêmica. Agora eu vou falar um pouco sobre a introdução. No segmento industrial de condutores e cabos elétricos, as empresas vêm buscando cada vez mais desenvolvimento e aprimoramento dos seus processos produtivos, visando alcançar um nível sustentável de competitividade. Não só no cenário nacional, mas em todo o mundo, com o crescimento das indústrias chinesas, esse movimento vem acontecendo cada vez mais, com mais força. Por esse motivo, a empresa em questão, localizada no interior de São Paulo, decidiu realizar essa pesquisa. Para entendermos um pouco mais sobre essa matéria-prima que o trabalho vai abordar, que no caso é o cobre, ele foi o primeiro metal a ser descoberto e trabalhado pelo homem. Atualmente, é o metal mais utilizado para equipamentos e sistemas elétricos, como transformadores. Um dos processos utilizados para a conformação do cobre é a laminação a frio. Sua aplicação aumenta a resistência do metal e permite menor variação dimensional quando comparado ao processo a quente. Para uma melhor utilização dos recursos produtivos, buscou-se uma metodologia de aplicação em nosso processo através da coleta, análise de dados, simulações, testes na linha de produção, controle e acompanhamento das melhorias implementadas. Bom, a revisão teórica a gente fez em cima dos dados abordados e para termos base a estruturar esse trabalho e buscamos literaturas com os seguintes assuntos: fios de cobre, laminação, manufatura enxuta, eficiência global, 5S e diagrama causa e efeito, sendo que esses últimos três eles estão dentro da manufatura enxuta e a gente colocou aqui como tópico porque foi tratado no trabalho como mais ênfase. São ferramentas que utilizamos, então buscamos literaturas específicas para esses três tópicos. Olá, meu nome é André Bertolini e essa pesquisa é um estudo de caso com abordagem quantitativa, onde foi analisado o objeto de estudo, levantando históricos de arquivos e as pesquisas que foram feitas em cima de dados quantitativos dos testes que foram realizados. Esse estudo de caso foi realizado em cima de um dos fenômenos que ocorrem na ferramenta durante o processo de laminação, procurando responder como ocorre o desgaste da ferramenta, levando em consideração as condições da máquina e o porquê esse desgaste ocorre. Inicialmente foi analisado o desgaste da ferramenta de laminação, observando a variação dimensional do condutor, apenas em sua largura, já que é onde ocorre com maior frequência, coletando as medidas com o medidor óptico da máquina laminadora. Foi necessário também a realização de um estudo de caso sobre o processo de fabricação, analisando tudo que poderia impactar nessa falha, até porque são utilizados vários tipos de materiais na ferramenta de laminação. E com isso foi possível comparar a eficiência de cada ferramenta para o processo. Detalhamos nesse fluxograma da imagem as fases dessa pesquisa. Na fase 1 foi a coleta de dados, que consultamos o histórico gerado pelo próprio software da máquina de laminação. Na fase 2 foi feita a análise dos dados obtidos, que foi a compilação
e tratamento dos dados para utilizar as ferramentas estatísticas através do software Minitab 19. Na fase 3, foi apresentados os resultados, que foram obtidos pela análise e estratégia do grupo para a resolução do problema. A ferramenta que nós utilizamos para o desenvolvimento deste estudo foram Ishikawa, também conhecido como diagrama causa e efeito, que é uma ferramenta utilizada para determinar a causa raiz de um problema, com a análise de 6 fatores, que são mão de obra, método, medida, material, meio ambiente e máquina. Matriz de priorização, que foi utilizada após a discussão com o grupo no diagrama causa e efeito, para priorizar qual etapa deve ser realizada primeiro, classificando as ações de acordo com a facilidade de implantação, risco e custo. DOE, que é uma ferramenta estatística utilizada para testar as variáveis do processo e com ela definirmos quais os melhores parâmetros de produção, qual a melhor ferramenta a ser utilizada. Diagrama de Pareto, que é utilizada para determinar qual etapa do processo possui maior impacto nos resultados e qual é a atividade que deve ser focada. E também a capacidade de processo, que é uma ferramenta estatística que determina se o processo consegue produzir um determinado produto dentro das tolerâncias especificadas. Os softwares que nós utilizamos para desenvolver esse estudo foram o Minitab 19, que é considerado um dos melhores softwares estatísticos utilizados por empresas no mundo todo, o IHM Siemens, que através da coleta de dados dimensionais durante o processo, as informações são transferidas para esse software, que consequentemente pode até ser exportado para o Excel. O PCP Master, que coleta os dados em tempo real para calcular os indicadores de OEE, que mede através desses indicadores a performance e qualidade de produção. Excel, que todo mundo conhece, né? Que possibilita realizar os estudos estatísticos, planilhas de controle, tratamento de dados, etc. E também o Word, que é um software de edição de texto, né? E utilizado aí pela grande maioria para elaboração de documentos em geral. Na parte de resultados, utilizamos para mapear quais variáveis induziam maior influência sobre o problema, desgaste do rolo laminador. Utilizamos o método do diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa, onde mapeamos as seguintes variáveis do processo. Para material, obtivemos tipo da ferramenta, rugosidade do material, óleo de refrigeração, máquina, falta de manutenção, falta de calibração, medição, variação dimensional, controle de desgaste, controle da vida útil do material, mão de obra, falta de qualificação, falta de treinamento, negligência, método, falta de instruções operacionais, velocidade inadequada, falta de controle de qualidade, meio ambiente, temperatura ambiente e padrão de limpeza. A partir da análise do diagrama causa e efeito, listamos variáveis de acordo com o impacto no processo, utilizando de uma matriz de priorização. As variáveis que tiveram maior impacto foram tipo de material de ferramenta e velocidade inadequada, conforme matriz de priorização. Com as variáveis identificadas, conduzimos o experimento DOE, Design of Experiment, com 2 fatores de correlação, material do rolo de laminador, óxido de cromo e carboneto de tungstênio, e velocidade de iluminação, onde utilizamos a velocidade de 280 metros por minuto e 380 metros por minuto. O Minitab nos gerou uma matriz DOE, onde obtivemos 4 tipos de experimento. Primeiramente, atual com a velocidade na máxima, tungstênio com a velocidade na máxima e atual e tungstênio com a velocidade na mínima. Para o desenvolvimento da coleta de dados, a cada 3 dias a gente coletava uma média baseada em 5 km de cabos produzidos. Assim, a gente coletou um período de 21 dias, essas médias, e por fim a gente gerou o desvio padrão e as médias de cada combinação.
Com base nos dados coletados, foi gerado um gráfico de Pareto, onde pudemos observar qual das, perdão, qual das variáveis induziam maior impacto no nosso processo. Observando o Pareto, obtivemos que o fator A, material, teve maior impacto no processo, e o B não teve tanto, que é a velocidade. E ambos, quando correlacionados, fator material e velocidade, também obtiveram pouca taxa de variação. Utilizando de gráficos como fatoriais, olhando para o desvio padrão, podemos visualizar os resultados visualizados anteriormente no Pareto, onde o material tungstênio possui uma menor variação da média do desvio padrão comparado com o atual, e a velocidade não possui tanta variação. Olhando para as médias, analisamos qual a melhor combinação comparado à especificação nominal do processo, desenhado como linha vermelha nos gráficos, onde um tungstênio obteve melhor desempenho independente do fator velocidade. Observando a vida útil dos materiais dos rolos laminadores, descartamos os dados coletados durante os 18 primeiros dias, pois a variação não era relevante. Conforme o gráfico mostra, a partir do dia 22, o rolo de material atual ele perdia o controle estatístico do processo, e era devido ao desgaste prematuro da ferramenta. Assim, a partir de 22 dias era necessário a troca do laminador, enquanto o material de tungstênio permanecia por tempo indeterminado sem perder a precisão do processo. Outro formato que nós encontramos para mensurar o impacto que a constante troca de ferramenta atual impacta no processo foi através da coleta dos dados pelo software PCP Master, onde encontramos as seguintes informações. O tempo de troca dessa ferramenta ela é planejada para ser executada em 4 horas, mas na média do ano, de janeiro a junho, temos que o efetivo, o real, foi de 5,14 horas. E considerando que a vida útil da atual ferramenta é a cada 21 dias, podemos observar que temos um expressivo resultado em trocas com base nos meses demonstrados no gráfico abaixo. Podemos observar que quanto maior for o tempo de troca, maior é o impacto na produção em metros durante o mês corrente. Também podemos afirmar, com base no indicador de OE, que o quão maior for o tempo da sua parada, afetando a disponibilidade do equipamento, o OE também tende a ser menor, resultando em um indicador não tão confiável quanto deveria ser para uma máquina-chave quanto essa. Bom, os resultados, após a análise realizada pelo grupo, validamos que a troca constante de ferramenta de laminação, constituída pelo óxido de cromo, que seria a ferramenta atual, possui baixa eficiência quando comparada ao cilindro laminador composto pelo material de carboneto de tungstênio, que seria esse novo, que é esse novo material que testamos. Dentre os parâmetros escolhidos para esse trabalho, a velocidade foi um fator que, após estudos estatísticos, concluímos que não gerava grande impacto no processo. Após a etapa de estudo e validação, realizamos uma consulta junto ao pessoal de suprimentos da empresa para buscar informações acerca dos custos envolvidos nesta operação, para ver se realmente era viável fazer essa troca do ferramental. Para a ferramenta de óxido de cromo, ferramenta atual, a empresa desembolsa aproximadamente R$ 136 mil por ano com a manutenção dos cilindros. Quando comparado à nova ferramenta validada, temos um custo de aquisição inicial de aproximadamente R$ 80 mil e um custo de manutenção anual em torno de R$ 15 mil, resultando em um ganho anual de R$ 121 mil, descontando o valor inicial de aquisição do cilindro. As conclusões. A análise de fabricação de fios de cobre eletrolítico retangular, utilizando o laminador composto por tungstênio, proporcionou elevação do grau de conhecimento sobre o processo e das principais variáveis que podem impactar nessa cadeia produtiva.
Neste trabalho, as equações relacionadas ao dimensionamento do ferramental e pertinentes ao processo de laminação não foram utilizados, pois os valores que foram coletados da peça adquirida foram adquiridas em outras plantas, que já utilizavam essa tecnologia, fornecendo todos os parâmetros necessários. Entre os pontos positivos deste trabalho, podemos destacar a importância da aplicação constante da metodologia da manufatura enxuta nas organizações, onde, quando bem aplicada, proporciona ganhos significativos e eleva o grau de discussão, fomentando uma forma organizada e confiável de fazer gestão de todo o processo industrial. Além disso, após a finalização do nosso estudo, obtivemos uma perspectiva de redução de custo de aproximadamente R$ 121 mil anuais, com a troca do ferramental atual. Tendo em vista que toda empresa ela visa o lucro, esse valor é bem expressivo. Como resultado deste trabalho, podemos comprovar que a utilização prática das ferramentas mencionadas na metodologia se mostrou eficiente e possuem alto grau de confiança para auxiliar no processo de tomada de decisão, tornando a discussão clara e objetiva para os membros deste trabalho. Até o momento, a vida útil da ferramenta de tungstênio não foi estressada ao seu limite. Como sugestão para trabalhos posteriores, sugerimos fazer o teste até o final da vida útil dessa ferramenta. Portanto, o estudo propôs uma solução a um problema recorrente, reduzindo custos com manutenção dos equipamentos e gerando maior confiabilidade da ferramenta. A nossa referência bibliográfica teve base principalmente no livro Metals Handbook, no processo de fabricação, tecnologia mecânica, controle da qualidade total, a máquina que mudou o mundo e a mentalidade enxuta nas empresas. Lembrando que no nosso documento possuímos outras mais referências, mas essas foram as mais importantes para o nosso trabalho. Obrigado a todos.